Oi, sou Márcio Neri e no vídeo de hoje eu vou falar sobre contrapartida, a importância da contrapartida na captação de recursos. Bem, se você se identifica com esse conteúdo ou conhece alguém, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Vamos lá. O que seria a contrapartida? Toda vez que um ente público ou privado vai solicitar um recurso do governo federal, no momento da captação, dependendo do caso, existem várias regras, mas algumas delas exigem que haja a transferência também de recursos do ente que está solicitando. Ou seja, se eu sou uma prefeitura e estou solicitando um recurso para pavimentar ruas, eu vou precisar também ter um desembolso financeiro disso aí, que é a minha contrapartida. Vou precisar pagar um valor. Então, digamos que, como eu falei, prefeitura, vamos usar esse exemplo. Digamos que eu sou um ente público municipal, uma prefeitura, e eu tenho necessidade de fazer uma captação de recursos para pavimentação de vias urbanas. No caso, eu quero pavimentar as ruas do centro da cidade. E eu fiz um projeto e o meu projeto deu um valor de R$1 milhão. E aí eu vou tentar captar isso junto aos ministérios. Quando eu consigo a disponibilização desse recurso, eu tenho que apresentar uma proposta, primeiramente. Não um projeto ainda de engenharia, vamos dizer assim. E nessa proposta, quando eu faço o cadastro dela, eu tenho que dizer que o recurso que eu estou pleiteando é R$1 milhão. Só que eu vou ter que informar que eu também vou me dispor de um recurso financeiro para isso. E neste caso, existe uma regra, que é a regra de contrapartida. E ela é estipulada pela LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, todo ano tem uma LDO. E em alguns anos essa regra vai mudando. A regra da LDO de 2021 é a seguinte: se o meu município for até 50 mil habitantes, eu sou obrigado a dar uma contrapartida de no mínimo 0,1% a no máximo 4%. Então, existe o mínimo, 0,1%, e no máximo 4%. Então, neste caso que eu estava dando exemplo, digamos que o recurso seja R$1 milhão, 0,1% de R$1 milhão é R$1.000. Então, eu apresento um projeto que o valor total dele, para pavimentar as ruas, seja R$1.100.000. O Ministério vai depositar, desembolsar R$1 milhão na conta do convênio e eu vou ter que depositar nessa conta desse convênio R$1.000. Vou ter que fazer uma transferência como prefeitura para essa conta. E o máximo que eu poderia dar de contrapartida, de acordo com a regra da LDO, é 4%. Então, nesse caso, o máximo que eu poderia dar seria R$4.000. Só que essa regra da LDO, mais à frente, num parágrafo mais adiante, ela tem uma exceção. E eu posso ultrapassar esse teto, se o concedente assim permitir. Ou seja, o ministério que vai me liberar o dinheiro permitir, eu posso aumentar esse valor. O que acontece nesses casos? Toda vez que eu vou apresentar um projeto, e eu vou usar esse exemplo da pavimentação, dependendo do caso, como eu já falei em vídeos anteriores também aqui no canal, eu não preciso do projeto de engenharia em si, para que eu faça um pedido, para que eu inicie uma captação, eu não preciso. Mas eu vou precisar ter um valor. Ou, dependendo do ministério, eu vou ter que fazer um resumo mostrando os principais serviços que vão ter no meu projeto que eu vou apresentar mais à frente. E aí, quando eu vou fazer esse resumo, faço um cálculo pela metragem quadrada, nesse caso teria que ser pela metragem linear, e aí, quando eu faço isso, quem faz isso, no caso, não é o setor de convênios, não é a pessoa responsável pelo cadastramento, pela captação, e se ele não entende dessa área, quem vai fazer é o engenheiro. E quando ele faz esse cálculo, muito difícil que esse valor feche R$1.000, redondo. Então, na maioria dos casos, esse valor fecha bem acima passa de R$1 milhão. E a contrapartida não vai ser mais R$1.000, vai ser aquele valor que ultrapassou o R$1 milhão. E essa pessoa que está responsável por fazer esse cálculo, ele não entende dessa regra da contrapartida, ele acaba que não observa isso, e o valor que fecha lá é o valor que ele passa ao setor de convênios. Por que eu estou falando isso? Porque no ano de 2021 eu fiz para mais de 1.000 relatórios a prefeituras de todo o Brasil. E um dos erros que eu percebi que são mais rotineiros, cotidianos, é o valor de contrapartida. As pessoas que estão à frente desses setores, que estão à frente dessas captações, eles não observam que se eu consigo reduzir o valor da contrapartida, eu estou reduzindo um desembolso financeiro que o município vai ter para aquele convênio. Quando a gente fala de um convênio, Márcio, mas um convênio, isso aí não é tanto para uma prefeitura. E quando a gente fala para mais de 10, 20, 30 convênios, onde em todos eles eu ultrapassei o valor mínimo, entende? Então, nesse caso, se o engenheiro, na hora de fazer o cálculo, fechou um resumo que ele fez, um custo linear dessa pavimentação pela metragem
fazendo um custo linear, pegando um metro cúbico, um metro quadrado, enfim, fazendo uma regra de 3, e ele chegou a um determinado valor que essas ruas do centro da cidade, que teriam que ser pavimentadas, o valor total deu 1.200.000, nesse caso, se eu pegar da forma como ele fez e apresentar ao Ministério, a Prefeitura vai ter que dar uma contrapartida de R$ 200.000. Dependendo da Prefeitura, se é uma Prefeitura que não tem nem 50 mil habitantes, R$ 200.000 pesa para uma Prefeitura. Então, o que se faz num caso desse? Você conversa com a pessoa que fez o resumo, no caso o engenheiro, e explica para ele que nós vamos ter que fechar esse valor no mínimo possível. Ou seja, então se ele entende que as ruas que estão lá, digamos que foram 10 ruas, não tem como fechar nesse valor, vamos ter que cortar as ruas. Então corta-se as ruas, isso no projeto não foi nem feito ainda. Isso aqui é só uma regra de 3 para que a gente possa chegar numa proposta a ser apresentada ao Ministério. E aí eu consigo enxugar isso, quem sabe, para ficar no mínimo. Mas se o prefeito também, o gestor que está à frente da pasta, entender que está tudo bem, deixa do jeito que está, porque eu quero atender todas as ruas, a contrapartida vai ficar de R$ 200.000. Quando chega numa fase mais adiante, aí o Ministério aprovou, e depois de aprovado torna-se convênio, e aí sim é aberto o prazo para que seja apresentado o projeto, e na regra atual de transferências voluntárias, esse prazo é todo 30 de novembro do ano seguinte, ou seja, se eu fiz essa captação esse ano, independente do mês que foi feito, eu tenho até 30 de novembro de 2022 para superar a cláusula suspensiva. E um dos itens da cláusula suspensiva é o projeto, o documento da área e o licenciamento ambiental. Neste caso, o documento da área não precisa, porque nós estamos falando de uma via pública. Basta uma simples declaração. O licenciamento ambiental também, nesse caso, na maioria dos casos de que trata-se de pavimentação de vias, é dispensado. Mas qualquer coisa você procura o instituto que faz esse licenciamento aí no seu estado. E você consegue até a dispensa de licenciamento nesse caso, que são pavimentações de vias. E aí você tem até 30 de novembro de 2021 para apresentar o projeto, aí sim, o engenheiro que fez esse resumo, ele vai ter que agora detalhar tudo, fazer as planilhas, memorial descritivo e tudo mais. E aí ele vai chegar vai ver se ele confirma esse valor. Digamos que na hora que ele está fazendo o projeto, o valor não fechou, porque ele tinha feito só um resumo, ele não tinha um projeto quando foi apresentada a proposta, e para que eu possa fazer captação de recursos, na maioria dos casos eu não preciso de projeto, e aí na hora que ele foi fazer esse projeto, o valor ficou menor, não tem problema. O analista do Ministério vai analisar, e se ele aprovar, digamos que fechou em 1.100.000, ficou 100.000 abaixo, não tem problema. E aí o analista vai analisar, só não pode ficar acima. O analista vai analisar, e vai dar o parecer dele se ele aprova ou não. E se o analista fizer algumas correções e o valor fechar em 1 milhão? Então, o meu pedido original era 1.200.000, uma contrapartida de 200.000 e o Ministério me transferindo 1 milhão ao município, e o município entrando com contrapartida financeira de 200.000. E aí, na hora que eu fui fazer a análise do projeto, o analista fez algumas ponderações e foi correção de tudo que é jeito e fechou em R$ 1 milhão. O que acontece? Eu vou ter que fazer uma alteração no meu plano de trabalho. E aí sim, nesse caso, vai ficar 999.000 como repasse do Ministério, do concedente, e o município entra com R$ 1.000 de contrapartida. Ou seja, tudo aquilo que iniciou lá no início, na origem da captação de recursos, acabou que foi sendo alterado à medida que o projeto teve que ser analisado. E aí, quando chega na licitação é a mesma coisa, vai ser apresentado o projeto que foi aprovado pelo Ministério, no caso fechou em R$ 1 milhão, e as empresas que vão participar, elas vão acabar tendo que baixar mais o valor ainda, não é isso? As empresas vão participar e quem der ofertar o menor valor vai ser a empresa vencedora. Às vezes, e pela legislação atual, esse valor não pode ficar inferior a 25% do valor pleiteado. Ou seja, nesse caso aí de 1 milhão, a empresa que fosse ofertar uma proposta no processo datório, ela não poderia ser inferior a R$ 750.000. E aí o valor baixou mais ainda. E quando esse valor baixa, Márcio, também vai reduzir a contrapartida do ente, do conveniente, no caso a prefeitura, que é esse exemplo? Não. A contrapartida vai sempre permanecer a mesma, se o valor baixar. O que vai reduzir é o recurso do Ministério, que vai ter saldo na conta do convênio no fim dessa execução, e esse saldo vai ter que ser devolvido via guia de recolhimento da União. Então, esse foi um exemplo. Se você se identifica com esse conteúdo, ou conhece alguém, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe, para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!